o mapa cronológico do cativeiro babilônico até o livro de Malaquia. Nós vamos mostrar para vocês uma timeline com o tempo de cada livro dentro dessa timeline, o que cada profeta exorta na medida do seu tempo. Você vai ver que isso tem uma conexão incrível com a igreja dos nossos dias, e isso vai abençoar a sua vida, porque você vai conseguir ler o livro de Esdras, Neemias, Zacarias, Malaquias, Ageu, Esther e tantos outros com uma forma diferente de se olhar. Amém? Deus abençoe você e bora lá pro estudo. Paz, irmãos, tudo bem com os irmãos? Aqui é o irmão Claudinei, aqui é a irmã Rosimeire. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu vou fazer esse vídeo rapidinho que o irmão Marcos pediu para falar um pouco da revista que chegou em casa. Então eu vou mostrar a revista para os irmãos e vale a pena, irmãos. É um material excelente e que Deus possa abençoar cada um de nós com essa revista, amém? Irmão, a revista está aqui, ó, uma revista maravilhosa, um material muito bom, um conteúdo excelente. E o que eu posso dizer é que Deus continue abençoando o irmão Marcos, o irmão Elber e o irmão Juliano por tomar essa iniciativa. Realmente é uma revista fantástica, com conteúdo excelente, onde a gente vai poder aprender muito mesmo da palavra de Deus, né? E isso para nós é edificante, irmão. A gente poder, né, aprender cada vez mais. Então vale a pena mesmo investir nessa revista, nesse material, para a gente poder levar para os outros irmãos também. Então vamos adquirir essa revista que vale a pena mesmo. Tá? Um abraço para todo mundo e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Seja bem-vindo, Wilber. Esse mapa deu bastante trabalho. A gente foi para a Wikipedia, a gente foi para os comentaristas bíblicos, nós fomos para os próprios livros, debugar os livros. Na verdade, parece, se não me falha a memória, que a gente já aprontou isso aqui desde fevereiro desse ano, de 2022, mas a gente só está gravando em setembro, né, Wilber? Sim, exatamente. A gente fez um trabalho de pesquisa bem considerável. A gente pegou comentários bíblicos, livros seculares também, para a gente ver ali as condições históricas de cada tempo e formamos esse mapa mental que está incrível, que vai também nos ligar com outro estudo que nós temos, que é uma linha do tempo que vai falar sobre todos os impérios. Maravilha. Ó, o Wilber tá falando esse mapa aqui que a gente fez, tá? Antes dele, a gente acabou lançando até um que já está lá no nosso site para download, que é esse aqui, ó. A linha do tempo dos reis, profetas e eventos. Esse mapa tem 3 metros e 50, se não me falha a memória. É 3 passadas sua grande e ainda meia, tá? 3,5. Aí, o que a gente vai falar? Então, primeiro, a gente vai mostrar aqui os impérios, ó. Você vai ver o reino egípcio. Aí, vindo mais para frente aqui, ó, depois da divisão das duas casas, você vai ver os reinos, ó. Eu coloquei aqui, ó, bonitinho, ó. O reino da Síria, quando que ele aconteceu, depois o reino babilônico, depois o reino dos Medo-Persa, depois vem o reino da Grécia. Deixa eu puxar ele mais para lateral para você ver. Olha só. Aí a gente vem, né, Grécia, Romano, Anticristo no final. Então tá aí os reinos todos. E uma coisa que foi bem legal, que deu bastante trabalho de a gente fazer, foi isso daqui que o Uber separou pra gente, o Reino do Sul e o Reino do Norte. Todos os profetas que profetizaram no Reino do Sul, tá aqui, e todos os profetas que profetizaram no Reino do Norte. Se você não fez download desse e-book, você vai fazer na descrição aqui, ele é incrível. O que é legal é que a gente tem um resuminho, ó, de cada livro. Então, Joel significa Jeová é Deus, com toda probabilidade Joel foi judeu, natural do Reino de Judá. Aí vai falar o que ele profetizou, o ensino de Joel gira em torno do dia do Senhor. Irmãos, é muito legal esse e-book, não deixa de fazer download dele, tá? Que além de você entender os tempos, o mais importante é você entender o que cada, agora voltando para nossa timeline aqui, o que cada profeta profetizou, certo? E agora já vai uma exortação para nós e para a igreja do Senhor. Eu sei que nós temos aí no nosso WhatsApp, nos grupos de transmissão de estudo, quase 9.000 pessoas, não me falha a memória, 8.900 e poucas pessoas. Delas, mais de 40% são pastores, líderes, presbíteros, pessoas que ministram. Então, irmão, vamos atentar. Qual que era a mensagem dos profetas, Hilber? Era sobre correção, sempre uma exortação. Raramente existia um consolo. Tinha consolo, né? Mas era muita exortação. E o Espírito Santo de Deus, hoje, o que ele nos traz? Ele vai nos mostrar e nos guiar, mostrando juízo, justiça. Não, ele vai mostrar no pecado, o juízo e a justiça.
Pecado é a queda do homem. O juízo de Deus vai vir sobre toda criatura. E a justiça, que é a justificação daqueles que estão em Cristo. Então, assim, a gente vê na nossa última hora as pessoas pregando muito justiça, justificação, mas não prega contra o pecado. Nós temos um tripé aí, irmãos, e nós precisamos se atentar para isso. Por que está falando isso? Nós fizemos alguns estudos, estamos meditando há um tempo. De 27 cartas do Novo Testamento, da Nova Aliança, 26 delas falam sobre exortação ao pecado, exortação à falsa doutrina, exortação sobre gnosticismo. É ou não é verdade, Hilber? Sim, é isso mesmo. Do Novo Testamento, só Filemão, se eu não me engano, parece que não fala sobre isso de forma mais incisiva. E só uma coisa também, né, que eu gostaria de falar, naquele primeiro mapa que o Max mostrou, a gente colocou o sul em cima e o norte embaixo só por conceito didático, tá? Não foi por conceito de localização geográfica, ok? Porque teve irmão que falou isso, vocês colocaram o sul em cima, foi só para a gente conseguir montar o mapa de uma forma que você consiga entender que o de cima continua e que o de baixo se encerra. Incrível, né? Que o irmão falou, incrível, o seu mapa ficou incrível, tal, mas eu sou professor de geografia e norte fica em cima e sul fica embaixo. Eu falei, Deus do céu, me ajude, me defenda, viu? Então, assim, é igual o negócio dos dinossauros. A gente tá falando que a Bíblia não tem interesse de falar sobre dinossauro. A Bíblia é um manual de instruções para a vida do homem, não é para a vida de animais, seres, se a terra é redonda, quadrada. Esse não é o objetivo. A Bíblia quer mostrar para você um manual de salvação. Cara, aqui, ó, e o cara foi lá e desceu a lenha na gente. Não pensa assim, falando, meu Deus, não vê o contexto, né? Ele não vê a harmonia da obra, ele pega um ponto para dar cacetada, né? Mas tudo bem. Vamos lá, irmãos. Voltando aqui para o nosso mapa, então você já sabe que nós vamos fazer vários profetas. Nós vamos fazer Esdras, Neemias, vamos gravar ainda hoje, segunda-feira. Você vai pegar uma série agora de vídeos, tá? O primeiro vídeo dessa série é mapa cronológico. O segundo vai ser Esdras, o terceiro vai ser Neemias, o quarto vai ser Esther, o quinto vai ser Zacarias, Malaquias e o profeta Ageu. Olha que bênção. Nós vamos entregar para você 7 estudos na sequência e você vai entender tudo sobre pós-cativeiro babilônico até Jesus Cristo. Por isso que muitas falas de Jesus vão ser interpretadas errada, porque você não tem o contexto da época. Agora você vai ter não só um tempo na timeline, né, em quando que ele aconteceu, mas também o que cada profeta... Por que Neemias profetizou? Qual que era a mensagem do livro de Neemias? Qual que era a mensagem do livro de Esdras? Qual que era a preocupação do livro de Malaquias? E por aí você vai entender, porque quando ele fala que o povo está roubando a Deus e tal, você vai ter esse contexto na mente, tá? Vamos para cá agora no mapa? Eu coloquei aqui a divisão do reino de Salomão, que é importante a gente saber, né? Começa ali na divisão do reino de Salomão, porque logo depois vem a ida para o cativeiro, e aí a gente sabe que o reino do norte, que era o Jeroboão, Jeroboão ficou com as 10 tribos, né? E Roboão ficou com 2 tribos, que era Judá e Benjamim, e lá em cima ficaram as 10 tribos. Você que já nos segue, conhece a divisão, conhece as 2 casas de Israel. Se você não conhece, Hilber, deixa um card para ele, ó. As 2 casas de Israel, o plano divino para abençoar todas as famílias da terra. Judeus e gentios no corpo de Cristo, ok? Nós não somos dispensacionalistas, não fazemos dicotomia de povos. Se você também não sabe o que é isso, é legal você estudar essas 2 casas de Israel e também o Soreg, o muro que separava, já não separa mais, foi derribado na cruz do Calvário. Então os irmãos que Jesus derrubou o muro, e aí ele coloca um muro espiritual para separar judeus e gentios, para a igreja ser arrebatada e ficar lá em cima 7 anos. E aqui embaixo, judeus e aqueles que não foram crentes sofrendo, isso não existe. Você vai entender que isso já não existe, foi um plano de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Por isso, quando Deus endurece o coração de Faraó, é de uma forma a abençoar todos aqueles que queriam sair da terra do Egito. Da mesma forma, Deus também endurece o coração dos judeus para que a salvação chegue para os gentios. E agora, tanto judeu ou gentil no corpo de Cristo, somos todo o Israel de Deus, de Ezequiel 37, aquele vale de ossos secos. Se você também não fez o nosso estudo Vale de Ossos Secos, vamos deixar um outro card também para você aqui, maneiro, que vai mostrar que ali é toda a casa de Israel. Israel significa Deus prevalece. Você já conhece que a Isha significa prevalecer e El como Deus. Deus prevalece. Então a sua vontade prevalece e Deus diz assim, eu farei toda a minha vontade. Não por amor a vocês, eu vou glorificar vocês, vou separar o santo do profano, mas por amor ao meu próprio nome.
Deus mostra que não é pelo nosso mérito e não é por aquilo que somos. Se você se sente aí a última Coca-Cola do deserto, saiba que Deus não está fazendo e glorificando você e justificando você porque você mereça, mas por amor ao seu próprio nome, ok? Vamos lá? Aí nós temos a divisão do reino, e aí, irmãos, nós vamos falar do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele profetiza antes do cativeiro babilônico. Eu e o Wilber sempre falamos, se ele estivesse aqui hoje, ele seria condenado, ele seria expulsado das nossas congregações dos santos. Nossa, que pesado, por que você fala isso? Eu falo isso porque hoje em dia não existe espaço para pregar sobre o pecado, tá bom? Parece que o pecado foi até extinto, né, Wilber? Então, assim, Jeremias pregou muito, falando para eles, cuidado, cuidado, vocês estão pervertendo a palavra do Senhor, vocês não guardam mais o sábado, vocês não fazem mais isso, vocês entregam animais coxos ao Senhor. A bronca ali, a pior, era a guarda do sábado, e a gente já sabe disso. Deus fala, se vocês não se atentarem para a guarda do sábado, deixar a terra descansar, porque isso apontava para Cristo, e tem um símbolo muito grande isso, Deus falava, o pecado de vocês vai sucumbir. E foi isso que aconteceu. Jogaram Jeremias lá numa vala, ele é conhecido como o grande profeta chorão, a gente já sabe disso, né? Porque ele chorava e lamentava pelo povo de Israel, e os sacerdotes e os da lei, né, os escribas da sua época, chamavam ele de legalista, né? O profeta legalista. É a mesma coisa que acontece em alguns lugares nos dias de hoje. Parece que essa mensagem soa muito forte no nosso ouvido. Daniel e Ezequiel profetizaram dentro do cativeiro babilônico. Por isso que eu coloquei essa casinha aqui, ó. Eles profetizam dentro do cativeiro babilônico. E aí, é legal a gente ver aqui que nós temos 3 deportações para o cativeiro babilônico, não é isso, Wilber? Quando chega ali Nabucodonosor, invade Jerusalém, todo mundo acha que ele pega e escraviza o povo de uma vez só, mas não foi, né, Wilber? Foi 605, 597 e 586, é isso mesmo? É isso, nós temos então 3 deportações, né? Daniel, ele é levado para a corte, por isso que você vê lá Daniel junto com o Nabucodonosor, naquela passagem do capítulo 2 do Sonho da Estátua, e porque Daniel era um dos jovens, né, que tinha um certo destaque, e Nabucodonosor pediu isso. Então ele foi para a corte. Já Ezequiel, ele fica com o povo, ele não vai para a corte, mas é no mesmo período. Então você tem ali o Daniel na elite e Ezequiel com o povo. O interessante, Max, que você falou lá de Jeremias, no capítulo 52 de Jeremias vai mostrar essa invasão, a invasão de Nabucodonosor, essa primeira. E o livro de Oséias, profetizado também no Reino do Norte, vai mostrar essa carta de divórcio, quando faz aquela alegoria, né? Oséias, pegue uma mulher de prostituição e case com ela e coloque o nome dos seus filhos de tal coisa. Isso também já está profetizando ali o divórcio do Reino do Norte. Verdade, verdade. O livro de Oséias é incrível, né? A gente consegue ver ali já um prelúdio de todos os acontecimentos. Deus estava mostrando que o povo tinha adulterado, né, Hilber? Por isso que ele fala, pega uma mulher de prostituição, você vai falar que ela é a casa de Israel, né? O que eles estão fazendo é o grande erro do povo, né? O povo está adulterando, o povo está pecando. Bom, nós tivemos as 3 deportações, aí agora nós vamos falar de decreto, ok? E aí eu vou entrar aqui numa parte muito incrível, que é a parte de Josué e Zorobabel, que é até a construção do templo, a paralisação, por que paralisou, nós vamos falar de brechas, então fica até o final desse vídeo para você ser abençoado. Agora nós vamos falar de decreto, pode parecer um pouco chatinha essa questão de data, mas nós queremos mostrar uma coisa para você. Hilber, lê pra gente Daniel 9, do 24 ao 27. Muitas pessoas... Nós temos 3 decretos aqui, ó. O decreto de Ciro foi o primeiro decreto, o decreto de Dário I foi o segundo decreto, e o terceiro decreto de Artaxerxes, que está no livro de Esdras. O que nós estamos querendo dizer? Existe uma contagem das 70 semanas de Daniel, ok? E essa contagem começa a partir do decreto. Então tem muitas pessoas que estão pegando esse terceiro decreto aqui, puxando até a morte do Messias. E não é no terceiro decreto, nós vamos mostrar por que não é no terceiro decreto. Lê pra gente, Uber, para contextualizar. Sim, então Daniel 9, do 25 ao 24 a 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e
72 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tá, então ele fala, sabe, entende, desde o decreto que inicia com a saída das pessoas. O primeiro decreto vem em Ciro. Não é no terceiro decreto Artaxerxes, porque ele fala assim, ó, sabe, entende, desde o primeiro decreto, desde o decreto, né, para a saída do povo até a edificação dos muros, que serão em tempos angustiosos, já tem uma profecia dizendo, vai ser difícil, ok? Até a construção do templo. Então, o que nós temos? Nós temos o primeiro decreto, e o primeiro decreto leva você até a construção do templo. Tá aqui, ó, a inauguração do templo foi em 515, ok? E nós tivemos aqui a questão da interrupção das obras, que foram 15 anos interrompidas por causa dos samaritanos. Eu ainda coloquei na timeline aqui para você. Por que foi interrompida? Porque tinha brecha nos muros, os samaritanos invadiam, faziam guerra contra eles, e eles eram em número muito menores, não tinham ainda se aparelhado para a guerra, e o povo judeu então sofria, e as obras ficaram paralisadas por 15 anos. Por isso que muita gente prega, feche as brechas, feche as brechas da sua vida. O que é brecha, irmão? É você dar legalismo ao inimigo para mexer na sua vida. Essa questão de dar legalismo é o seguinte, o diabo, ele tem o poder de tocar na vida das pessoas por conta do pecado. Uma vez que você está debaixo de Cristo, os seus pecados estão espiados nele. Mas se você insiste na prática dos mesmos pecados ao quais Cristo morreu por você, você está abrindo brechas. Então o inimigo pode sim entrar na sua vida, como entrava lá nas brechas do muro dos samaritanos e causar a sua vida aí, tá? Interromper a obra do Senhor na sua vida. Pra gente, essa é uma grande sombra do que há de realidade nos dias de hoje, tá? Nós sabemos que a antiga aliança, como Paulo fala, é uma sombra e a nova aliança é a realidade. Então tá aqui, ó, as brechas do muro. Então, ô Hilber, então você fala assim, desde a saída, sabe, entende, desde a saída para edificar, vai ser edificado em tempos angustiosos, ali começa a contagem. Lê pra gente essa parte, desde a saída para edificar. Tá bom, peraí. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, a saída da ordem foi no... Peraí, em Esdras 1 vai falar dessa saída da ordem, fica aí. Aí eu vou puxar aqui e vou mostrar. No primeiro ano de Ciro, tá aqui, ó, primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, para cumprir as 70 semanas, tá? Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, que despertou o povo, o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o reino, como também está escrito. Assim diz o Senhor. Ou seja, Jeremias já tinha profetizado isso, Daniel falou das 70 semanas, então ele está dizendo, para que se cumprisse. E olha que legal, que esse aqui é Esdras, capítulo 1, versículo 1. Olha Crônicas, que muitas pessoas falam na tradição judaica, que Crônicas foi escrito também por Esdras, tá? Porém, no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. E ele fala aqui de novo, ó, no primeiro ano do rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra pela boca do Senhor. É o mesmo texto. Você vê que o capítulo e o verso que termina Crônicas é o capítulo e o verso que começa o livro de Esdras. Então nos traz já um insight de que quem escreveu Esdras também escreveu Crônicas. Então, muito provavelmente, o autor de Crônicas foi o próprio Esdras, ok? Então, sabe, entende desde o decreto para a saída. Agora vai falar da edificação em tempos angustiosos. Fala aí, Hilber. Ô, Max, também só um acréscimo no que você falou, que é incrível. Daniel 9, capítulo 2, versículo 2, capítulo 9, versículo 2, que é o das 70 semanas, olha o que vai falar. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falará o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então você vê que o contexto de Jeremias está bem vivo, e como o Max leu na passagem de Esdras, então quando vai falar desse decreto para reedificar, é o primeiro decreto, não pode ser o último. As 70 semanas elas começam a ser contadas a partir desse primeiro decreto, não do Artaxerxes, mas no de Ciro. Então fala agora pra gente os tempos angustiosos também. Tempos angustiosos, tá. Até o Messias, o príncipe, haverá 70 semanas, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Tá aqui, tempos angustiosos, a paralisação com o tempo dos samaritanos, a guerra, você já conhece essa história. Legal. E aí nós temos, então, a completude disso quando o templo inaugura e é feito, então, o primeiro sacrifício no templo em 515. Então, irmãos, a gente não considera
a ordem vindo de Artaxerxes III, para fazer uma soma de 490 anos, fictícia. Enfim, nós estamos falando aqui de pessoas que ensinam assim, tá? Pessoas que têm muitos seguidores na internet. Então, você já conhece. O que isso muda para mim? Teoricamente, nada. É simplesmente para você entender os tempos bíblicos, ok? Entender a contagem até a morte do Messias, até que não seja encontrado o Messias aqui na Terra, ou seja, ele ascenda ao Pai, e assim vai. Se você fez nosso estudo das 70 semanas, ó, legal você terminar esse estudo aqui, pegar a timeline das 70 semanas de Daniel. Deixa um e-book, vou deixar também na descrição do vídeo, tá? Um link para vocês. Ou no comentário fixo, eu acho que é até melhor comentário fixo. A gente vai pegar todos esses cards que o Wilber tá colocando e vai colocar o link no comentário fixo, porque tem muita gente que não sabe clicar em descrição e falar, eu não acho, irmão, tá. Então no comentário fixo vai estar todas essas indicações, tá bom? É legal você fazer 70 semanas para você entender. Bom, então vamos lá. Zorobabel e Josué são inspirados por Deus para eles voltarem e reedificar o templo. Zorobabel, então, volta aqui juntamente com Josué e eles passam aqui, ó, capítulo de Esdras 1 a 3, capítulo 4 de Esdras vai falar da paralisação da obra em tempos angustiosos, capítulo 5 e 6 vai falar da segunda volta das pessoas para Jerusalém e também da conclusão do templo, a inauguração do templo por Josué e Zorobabel. Olha que legal, nós mostramos o decreto de Ciro primeiro, e nós vamos mostrar o segundo decreto de Dário primeiro, que está em Esdras 6, do 1 ao 12. É a retomada das obras. Por quê? Começa as obras aqui, paralisa em tempos angustiosos aqui, então Dário primeiro dá o segundo decreto para a retomada das obras, você vai ver isso em Esdras 1 a 12, e aí depois você vai ver a completude disso, que é a inauguração do templo aqui com Josué e Zorobabel. Josué sendo o governante do povo, né? Zorobabel o governante e Josué o sumo sacerdote. Tem até uma passagem legal lá, que no livro de Zacarias, tá aqui embaixo, ó, Zacarias, ele vai falar exatamente disso, ó, porque Zacarias vai pegar aqui de 520 até aqui 425. E ele vai falar que as vestes de Josué estavam sujas, né, Hilber? Ele fala que eu vi as vestes sujas, então o anjo vem e limpa as vestes de Josué, muito provavelmente aqui no segundo decreto. É muito legal, porque das visões que você vai ver no livro de Zacarias, são 8 visões, depois tem outras profecias contra a Grécia, capítulo 7 e 8, 9 e 14, você vai entender que as vestes dele estavam sujas, o anjo vem, limpa as vestes dele e daí, então, ele passa a retomar as obras do Senhor e reedificar o templo. Então, parece que o Josué sai daqui em algum momento aqui, ó, quando tem brecha nos muros, as vestes do sumo sacerdote está suja, ou seja, talvez ele estivesse corrompido, e aí a Bíblia mostra que o anjo limpa as suas vestes, então ele retoma as obras e inaugura o templo. Olha o que isso quer dizer para a gente de visão espiritual, tá? Às vezes a gente sai por um decreto de Deus para fazer a obra do Senhor, né? Você começa a se ser separado pelo Senhor, vestes sujas, já fizemos estudo desse, Hilber, vestes sujas, entendo que é veste suja, é pecado. Então, assim, naquela visão, parece que o inimigo está acusando o sumo sacerdote, na visão de Zacarias, ele está acusando o sumo sacerdote, então o Senhor vai lá, toca e limpa as vestes de Josué, e ele termina a obra do Senhor e conclui o templo. Muito, muito bonito. Bom, terminando o livro de Esdras, a gente vai pegar o livro de Esther, que é um dos livros que você vai ver, nós vamos fazer um resumão do livro de Esther para você, vai ser bem legal. Parece que ali tem 58 anos que estão descritos no livro de Esther, é meio que um hiato de tempo, né, Hilber? Porque parece que Esdras fala, depois de todas essas coisas, não é assim que você leu pra gente antes da gente começar a aula? Sim, exatamente. O que acontece? Quando o Max falou ele concluir o livro de Esdras, conclui os 6 primeiros capítulos. Aí quando você vai para o capítulo 7 do livro de Esdras, fala assim, passado todas essas coisas, e aí Esdras é apresentado na história. Esdras só é apresentado no seu livro no capítulo 7. Que é onde o Max colocou aqui, ó, em 457, que é quando Esdras aparece no seu livro. Antes disso, há um hiato, e aí quem reina aparece a história da rainha Esther, que é por 58 anos. Então, do capítulo 6 ao capítulo 7, a gente faz uma leitura corrida, acha que é coisas imediatas. Mas entre o capítulo 6 e o capítulo 7 tem 58 anos que conta a história da rainha Esther. Que é esse período aqui que o Max colocou de uma cor diferente. Verdade. Olha só, o Esdras, ele tá fazendo, na verdade, ele tá contando a história do que aconteceu.
Então ele já estava no futuro, ele estava olhando para o passado e contando história. Então, ó, o capítulo 1, de 1 a 3, ele vai contar a história da saída e até a edificação dos muros. No capítulo 4, ele vai falar dos samaritanos que pararam. Capítulo 5 e 6, ele vai falar da retomada das obras e a conclusão. E aí foi que ele fala, passado estes anos, ó, 58 anos de reinado da Ester, então a mensagem de Esdras impacta as pessoas, porque ele lidera o terceiro grupo que volta para Jerusalém. Aí Esdras está voltando aqui, ó, em Xerxes aqui, ó, tá vendo? Tanto que eu coloquei aqui para vocês, ó, capítulo 7 a 10 é o retorno de Esdras para Jerusalém, pelo terceiro decreto, que aí é de Artaxerxes. Você vai ver Esdras do 7 até o 10, então ele está retornando com o povo. E qual que é a principal mensagem? Então até aqui Esdras estava contando uma historinha, daqui ele participa da história, ele vai contar no seu tempo. O que acontece? Esdras prega mais sobre o casamento misturado. Você vai ver a oração de Esdras, a Bíblia fala que ele chora, ele se rasga na presença de Deus pelo casamento misturado. Hilber, dá pra gente o contexto aí de casamento misturado. Eu não posso simplesmente olhar para o povo de Israel e falar, seus pecadores, seus malditos. Como que é o casamento misturado hoje em dia do povo de Deus? Nós, o Israel de Deus, como que seria isso? Tá, então, antes da gente entrar nesse conceito mais espiritual, o conceito histórico a gente tem que sempre lembrar. O povo está vindo de um cativeiro, ele passou 70 anos em outro país, na Babilônia, então eles se relacionaram com pessoas da Babilônia. Isso era normal, não tinha templo, o templo estava destruído, e aí eles voltam. Só que aí quando eles voltam casados. E casados com estrangeiros. Então, Esdras, para fazer uma purificação, vamos colocar assim, para tornar a nação totalmente judaica, ele oferece esse divórcio. Esse é o contexto histórico. Agora, o contexto profético, a gente pode entender num âmbito mais espiritual, que é a igreja se casando com coisas do mundo, com teologias do mundo, como a teologia humanista, como a teologia do coach. A igreja se pervertendo para esses novos movimentos que nós temos, igual o vídeo que a gente fez do cristão em busca do êxtase. É um tipo de casamento. É a igreja se casando com o mundo para ter fiéis, para ter mais gente, para encher os seus prédios, lotar as suas cadeiras. Então, a gente pode associar esse casamento justamente com a igreja se casando com práticas, com ritos que não são cristãos, para pegar gente, para pegar pessoas que não estão a fim de abrir mão da sua própria vida e seguir verdadeiramente a Cristo. Amém, amém. Esse mapa e esse estudo vai impactar você. Esse estudo sobre o livro de Esdras, que é um resumão, Neemias, Ester, você vai ver que sempre gira em torno do pecado. E você vai entender como que é importante a gente entender esses livros. Deixa eu fazer uma correção, Hilber. Eu falei que o Esdras ele voltou no terceiro grupo. Não, Esdras voltou no segundo grupo, tá aqui, ó, do decreto de Dário. Então, quando eu falei aqui, eu acabei puxando para Neemias, eu não cheguei a me perceber. Então, ó, Esdras volta aqui no segundo decreto, ele lidera o segundo grupo que volta para Jerusalém, ele faz praticamente o capítulo 7 e 10, ele está presente já com a volta de Neemias. Aí nós entramos no livro de Neemias, ó, Neemias lidera o terceiro grupo que volta para Jerusalém. Quando Neemias chega lá, Esdras já está 13 anos, ou seja, Neemias está chegando aqui, só que Esdras já estava aqui, nessa pegada. É isso que a gente quer mostrar. Então, Neemias chegou lá, Esdras já estava lá. Ok? Esdras falou contra o casamento misturados, né? Neemias chegando ali no reinado de Artaxerxes, você percebe que Neemias vai exortar o povo, porque Neemias descobre os pecados de Jerusalém, ó, o erro de Eliasabe, o pecado de Tobias, a guarda do sábado, o cuidado do templo, casamentos misturados sem sacerdócio. Praticamente casamentos misturados foi também uma das mensagens que Deus levanta o profeta Esdras para falar, gente, vocês estão se contaminando. Lembra que Paulo fala, um pouco de fermento leveda toda a massa? Nós vamos fazer um estudo, e eu já comecei, sobre a ceia do Senhor. Deixa eu puxar aqui para a gente. Irmãos, a importância da Santa Ceia, como você quiser dizer, a importância da gente entender a ceia do Senhor como um sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando a gente olha a ceia do Senhor só como um ritual, a gente acha que até o ímpio pode participar da ceia. É um grande erro, porque ali nós estamos oferecendo uma oferta ao Senhor. Comendo do seu pão, bebendo do seu vinho. Nós vamos mostrar que a Páscoa era uma oferta a Deus, era um sacrifício a Deus. Por isso que quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Então nós vamos mostrar que é um sacrifício o partir do pão. Por isso que partir do pão, o ímpio não parte o pão.
aquela pessoa que não aceitou Jesus. Muitas igrejas colocam ainda como batismo para poder participar da ceia. Ok, anyway. O que a gente não pode é simplesmente uma pessoa chegar na igreja e falar, você pode participar do corpo de Cristo. Não pode, porque ele não tem conhecimento. Aquele que não conhece e não sabe discernir o corpo, come e bebe para sua própria condenação, ok? Então estou fazendo um alerta para mostrar que o que a gente vai mostrar é sério, é muito sério. Muitas vezes eu fui ensinado a levar o corpo de Cristo como uma transubstanciação, que era um erro. Depois eu fui ensinado a que qualquer um pode comer de qualquer jeito, até em pecado, né? Então também é um grande erro. Então são dois extremos. A gente quer, com a balança da doutrina dogmática, ou seja, mostrar biblicamente o que a Bíblia diz, que os apóstolos disseram, que aquele livro do primeiro século que os apóstolos escreveram, o Didaquê, o que o Didaquê mostrou, o que os pais da igreja mostraram, Irineu de Lyon, o que esses caras, como que eles praticavam, e por que a gente hoje está fazendo diferente. Então parece-me um pouco diferente. Por isso que eu trouxe aqui à tona para a gente fazer só um parênteses disso. Voltando para cá, nós vamos falar sobre isso. Como Esdras também fala de casamento misturado, olha, Neemias também vai trazer isso. Ô Hilber, então vamos lá. O erro de Eliasibe, o pecado de Tobias. Qual que era o erro de Eliasibe? Nós estávamos falando aqui, eu já esqueci. O erro de Eliasibe estava em profanar o templo, né? Não, o grande erro de Eliasibe foi, ele sendo sumo sacerdote, ele falhou em ensinar a lei. Ele não ensinou a lei de forma correta. Entende? Então, esse foi o primeiro o erro de Eliasibe. E, no caso de Tobias, né, foi que no lugar santo ele colocou os seus móveis, né, e Tobias é um estrangeiro. Quem fez isso foi o próprio Eliasibe. Então, Eliasibe pegou os móveis de Tobias e colocou ele no lugar das coisas sagradas. Então, isso é uma profanação do templo. Isso é contaminar o local de adoração. E isso foi abominável aos olhos de Deus. Maravilha. Aí nós vamos fazer o contexto espiritual que você já conhece. O erro de Eliasibe aqui no caso é errar de não ensinar a lei do Senhor, tá? Vamos falar assim para as pessoas que nos chamam aí de legalista, né? Porque a gente sempre traz os fundamentos de Deus. A lei do Senhor não passou, Jesus cumpriu toda a lei, você sabe disso. Nós não somos justificados pela lei, por isso como é que eu posso dizer? Não servimos a lei para ser justificado. Nós obedecemos, né, o mandamento de Deus que é amar o próximo e a ti mesmo, porque cumpre as duas tábuas dos 10 mandamentos. A primeira tábua tinha 4 leis que era a relação entre Deus e os homens. E a outra tábua da lei, os outros 6 mandamentos, era entre homens e homens. Então é um cumprimento horizontal e um cumprimento vertical. Então, você viu que Jesus fala? A lei toda se resume nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas, uma tábua da lei. E ao teu próximo como a ti mesmo, ok? Então, essa é a guarda da lei. Agora, Wilber, lê pra gente Gálatas 5,14, está com ela aberto? A gente vai mostrar para vocês que, tipo assim, o que diz Gálatas 5,14? Então, Gálatas 5,14 vai falar assim, porque toda lei se cumpre em uma só palavra, e é nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, toda a lei você se cumpre numa palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aquela pessoa que fala assim que eu não vivo pela lei, tá errando, porque você já está servindo a lei, então você também já é um legalista. Todo aquele que ama a Cristo obedece seus mandamentos. Cristo fala, não adianta vocês dizerem que me ama, mas não fazem aquilo que eu falo. Vocês têm que fazer aquilo que eu falo. Eu estava vendo hoje o teu vídeo, Wilber, sobre emuná, né, que é a fé com obediência. A dizer que você acredita em Deus, mas você não tem obediência, vai para o hebraico. Fé no hebraico significa obedecer, né? Estar sujeito. Então você entende e você obedece, né? Dizer assim, eu respeito meu pai, mas meu pai pede as coisas e eu não faço, eu não sou um filho obediente. No caso, meu pai já morreu, né? Mas eu estou comparando aqui com meu pai, né? Então, assim, quando Deus mostra através de Cristo qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele, nós devemos se sujeitar a ele. Falamos aqui no outro vídeo. Deus só é pai de quem Jesus Cristo é o Senhor. Se você se sujeita ao senhorio de Jesus, então você tem Deus como pai, ok? Então para de chamar as pessoas que amam a antiga aliança, os fundamentos de Deus como a fundação daquilo que Deus haveria construir. Olha, Deus lança a semente lá no Gênesis, Deus rega nos profetas, nasce em Jesus Cristo o plano divino de Deus para alcançar todas as famílias da terra através da graça. Aí você vê, nasceu em Jesus, você vê essa árvore frutificar, por isso que Cristo fala, quem está em mim, esse dá muito fruto. Então você vai ver os frutos através da
as epístolas apostólicas, das cartas, e você vai ver uma grande colheita dos frutos no Apocalipse. Então, olha, o que Deus quer colher no Apocalipse, ele plantou em Gênesis. Gente, pelo amor de Deus, os profetas estão regando, está mostrando o quê? Toda a harmonia da Bíblia. Olha, nós precisamos respeitar, lavar as vestes, se separar ao Senhor, sede santos como vosso Pai é santo, sem santidade ninguém verá Deus. A gente está falando aqui não é porque a gente não peca, é porque a gente quer dizer para você que hoje a gente vive uma teologia muito humanista. Ó, nós estamos falando de casamentos misturados, lembra disso? Então qual que foi o erro aqui de Eliasibe? Ele não ensinou a lei do Senhor corretamente. Os ministros hoje desprezam a lei do Senhor. O pecado de Tobias, ele profanou o templo. Ele colocou objetos dentro da casa do Senhor. É a mesma coisa, você vai deixar colocar a teologia do coach dentro de você? Você vai colocar a teologia do bem-estar dentro de você? Você vai colocar, olha, o evangelho de Cristo é isso, vem para Cristo. Uma vez eu estava orando por uns moradores de rua, a gente ficou 3 anos e meio fazendo esse trabalho, a irmã falou, Max, ora por ele, mostra para ele, tá vendo? Depois que você veio para Cristo, você virou empresário, a sua vida mudou e tal. Eu falei, mas esse não é o evangelho de Cristo, não é a respeito disso. Aí eu falei assim, o que Jesus Cristo quer que você faça quando você vem para ele é que você morra, é a primeira coisa. Lá, eu falei, é verdade. Deus não pede nada para você, é mentira. Deus pede tudo para você, ele pede a sua vida. Você tem que entregar a sua vida. Por isso a gente fez um estudo chamado Evangelho Exclusivo. As pessoas estão tentando incluir o pecado dentro da igreja. Aquilo que Deus excluiu, não seja você quem queira incluir. Então o evangelho é exclusivo. Quando a gente vai para Cristo, a gente não pode levar bagagens. A gente deixa tudo no Egito. Larga e abre mão de tudo, tá? Então o pecado de Tobias, qual que foi? Foi profanar o templo. E hoje os homens estão... Quem que é o templo? Somos nós, templo do Espírito Santo. Se você fez nosso estudo Tabernáculo de Moisés, Sombras e Realidades, você vai entender. Você está deixando profanar esse templo, não deixa profanar o templo. A guarda do sábado, né? Eles não guardavam o sábado, abriam os portões para comércio e tal. E aí o Neemias está falando, olha, isso aconteceu antes do cativeiro babilônico, vocês são loucos. Vocês não estão guardando o sábado, Senhor. O sábado aponta para Cristo. Se nós amamos ao nosso Senhor, Jesus Cristo é o nosso sábado. Todos os dias, então, é o dia do Senhor. É o dia de quê, Max? De amar o próximo, ter um coração piedoso, caridoso, cuidarmos uns dos outros, ok? Amor não é só de falácia. As pessoas falam muito sobre amor. Eu até falei isso num dos estudos lá na nossa igreja. Eu falei, a palavra amor nunca me irritou tanto. Amor e graça nunca me irritou tanto, porque está tão deturpada. Deveria ser uma coisa que quando eu ouvisse, eu sentisse uma fragrância de Cristo. Mas eu ouço amor de pessoas que não vivem amor. Você liga a televisão, você vê o cara falando de amor. Você vê todas as igrejas falando de amor, mas não tem uma vivência de amor. Precisamos aprender a amar ao próximo. Amar o próximo é guardar o sábado, é viver o amor. É no dia a dia mesmo, ok? Cuidado com o templo, tá falando sobre isso, então a gente tem que cuidar desse templo para não abrir as brechas. E casamentos misturados de novo, é deixar entrar esses fermentos no meio da igreja. Então nós falamos aqui para você de Esdras, Esther, Neemias. Aí nós vamos falar de Malaquias. Nós sabemos bem pouco sobre a vida de Malaquias. Além do que, aprendemos com seus escritos. Sua origem e história, desde a sua vida, são desconhecidas, mas ele, evidentemente, viveu no século V a.C. e teria sido contemporâneo de Esdras e Neemias. Então, acredita-se que, nesse tempo, Malaquias estava presente no tempo de Esdras e Neemias, e ele vai falar sobre roubar a Deus, ele vai falar do grande dia do Senhor, ele vai falar que Deus vai se assentar como lavandeiro e vai purificar o seu povo como se purifica a prata e o ouro, e de dentro do fogo vocês vão dizer, esse é meu Deus, eu direi, esse é o meu Senhor. Malaquias fala do grande dia do Senhor, Joel fala do grande dia do Senhor, Esdras fala do grande dia do Senhor, Jeremias, Daniel, Ezequiel falam do grande dia do Senhor. E por que os homens hoje não falam de juízo, Wilber? Porque a gente não liga a televisão e vê falando sobre juízo. Exatamente. Ageu falou do dia do Senhor, né? A glória da segunda casa. Abalarei novamente os céus e a terra. Olha só, abalarei novamente. Abacuque, Sofonias, Amós. Então, os profetas menores todos falam, os profetas maiores também falam do dia do Senhor, mas também profetizam, dão uma ênfase muito grande contra a idolatria que o povo estava fazendo com os reis da terra. E eu acho bem interessante, e esse vai ser um estudo também que a gente pode fazer, que seria a continuação desse, que é o período interbíblico, porque acaba em Malaquias, aí há uma pausa de 400 anos e vai voltar lá a palavra profética em Mateus. Então, de Malaquias a Mateus, tem ali todo o período da Grécia, tem ali o Antíoco Epífanes colocando a abominação desoladora no templo, coisa que vai se repetir, que Jesus fala em Mateus 24.
E nesse período acontecem várias coisas interessantes, acontece muitas coisas ali que vão nos dar um encaixe para entender o contexto de Cristo lá nos evangelhos, e é um período que é entre Malaquias e Mateus, o Novo Testamento. Maravilha, maravilha. Olha só, eu quero aproveitar para fazer um jabá, não sei se você sabe o que é jabá, mas jabá é uma publicidade. Saiu a nossa revista de estudos do Papo com Deus, nós estamos com muita dificuldade de mandar esses conteúdos para fora, nós estamos enviando revistas gratuitas para formar grupos de estudo, para aqueles irmãos que têm muita necessidade. No Brasil, nós queremos formar 100 grupos de estudos, já passamos para 300 e agora ampliamos para 400. Olha o grande problema, para eu enviar um pacote de 15 quilos para Angola, eu pago quase R$ 1.900. Então considera aí, para eu mandar 40 revistas para Angola, eu pago R$ 2.000, 2.000 para Moçambique e 2.000 para Portugal. A gente precisa de muito recurso para fazer isso. A gente não vendeu muitas revistas até agora e a gente precisa da sua ajuda. Se você pode nos abençoar, papocomdeus.com.br/revista. Eu vou ver se eu até deixo já um link aqui para vocês verem. Tá aqui, deixa eu ver, revista. papocomdeus.com.br/revista. Tá aqui, ó. Deixei aqui para você ver. Então, irmãos, se você puder nos abençoar, compra a sua revista, tá? Tá na descrição aqui do vídeo também o link. Você vai estar abençoando outras nações a ouvir a palavra de Deus de verdade. Você não sabe como lá fora está sendo pregada a palavra de Deus. Muito diferente do que a gente prega aqui. Eu falo que o Brasil tem muito alimento. Nós somos um grande celeiro, não só alimentício na parte agrícola, como também espiritual para o mundo inteiro. Ok? E as pessoas estão sedentas. Eu falo que nós somos que nem ovelha gorda. A gente come de tudo quanto é tipo. E tem gente lá fora que não tem alimento espiritual. Então, irmãos, adquire a nossa revista. A gente está precisando da ajuda mesmo de vocês, ok? O nosso ministério continua sendo gratuito, nós nascemos para servir a Igreja de Cristo e edificar o povo santo, mas sem a sua ajuda fica difícil, nós precisamos chegar lá fora. Eu achei que ia ter uma adesão gigantesca quando a revista saísse, porque muitos pastores me pediram, quando sair eu vou comprar 10, eu vou comprar 20. Não aconteceu, ok? A gente não é inocente, a gente sabe disso, então a gente estava se preparando, já fazendo um caixa para o lançamento dessa revista, mas não é o suficiente. Eu jurava que eu ia gastar no máximo R$1.000 para mandar para cada país, e a gente vai gastar muito mais dinheiro, ok? Essa revista, chegando lá, eles vão distribuir para províncias, tribos, né, da África, para eles estudarem a palavra de Deus, e aqui no Brasil nós já enviamos gratuita aproximadamente 100 revistas, já tem 100 grupos bíblicos montados, são 580 pessoas sendo entrevistadas pelo irmão Alexandre, então tenha paz e calma, porque vai chegar no teu nome se você é uma pessoa que se inscreveu para receber gratuito, né? E nós vamos conseguir edificar o povo santo, em nome de Jesus. Terminando aqui o nosso estudo agora, eu volto aqui, falei um pouquinho de Malaquias, e eu quero mostrar para você que Zacarias também estava nesse tempo, nesse contexto de Esdras e Neemias. Você vai ver que as 8 visões ocorrem em fevereiro de 519, antes de Cristo, capítulo 7 e 8 ocorrem 2 anos mais tarde, estou lendo aqui, tá? E as referências da Grécia no capítulo 9, e aí ele vai explicando tudinho aqui. Então, a introdução do livro de Zacarias foi escrito em 520 antes de Cristo. Então, mais ou menos por aqui, ó, no segundo decreto, e ele vai vir até o finalzinho aqui. Então, você vai ver isso no resumo do livro de Zacarias, que nós vamos falar das visões e tal. Nós vamos ter um vídeo para cada um desses profetas, ok? São 7 profetas, vamos passar por todos eles. Tem outros mais, mas a gente queria pegar os profetas do cativeiro babilônico. Você vê que a linha do tempo tem essa intenção, ok? Bom, eu acho que é isso. Nós falamos de Zacarias, falamos do reinado da Pérsia, Malaquias, Esdras, Neemias. É isso mesmo, irmãos, é isso que eu queria deixar disponível para vocês fazerem download aqui na descrição, entender melhor o contexto. E sabe por que a gente gravou esse vídeo? Porque a gente não vai voltar mais nele. Quando nós falarmos de Esdras, nós vamos falar, volta no vídeo da linha do tempo. Quando a gente falar de Neemias, eu vou falar, gravei um vídeo só da linha do tempo. Em todos esses livros, vai no final dele, do e-book, ter a timeline, essa timeline aqui. Então o que a gente fez? A gente começou pela timeline para depois mostrar os livros para vocês. Então você vai saber que profeta foi contemporâneo de que profeta, mais ou menos o período que ele pregou, e depois você vai ter um resumão do livro, que vai ser abençoador. Basicamente a gente vai falar o contexto do livro, mais a mensagem do livro. Qual que é a mensagem de Neemias? Qual que é a mensagem de Esdras? Irmão, falei no começo do vídeo, a mensagem deles era contra idolatria, pecado. Irmão, não se engane. Idolatria existe até os dias de hoje. A idolatria só mudou de nome.
Tá? Como que mudou de nome? Antigamente se fazia um animal ou um altar e se prostrava e o adorava. Hoje em dia os homens, o altar é a nossa vida. Sabemos que Cristo falou, destruam esse templo e eu reconstruirei. Nós somos templo do Espírito Santo, não existe mais um templo, ok? Qual é o altar de adoração de um homem? É o seu carro, é o seu dinheiro, que é o mamon antigamente, é a promiscuidade, prostituição, que era Jezabel antigamente, só vai trocando de nome. É o seu ego no centro, que é o anticristo, quando o homem assume o controle da sua vida e não Deus mais quem comanda a sua vida, então você tem um espírito do anticristo aí. Você já tem aquela estátua de Daniel praticamente, que é um homem de pé. Você já tem aí o espírito do anticristo. Veja que o espírito do anticristo, ele não quer fazer você ajoelhar e adorar ele, como as pessoas acham que ele vai levantar uma estátua e vai fazer você adorar, como está no Apocalipse. Ali é um símbolo que aponta para algo. A estátua é a estátua que aparece lá em Daniel, ok? Ele quer fazer você ser contra Cristo. Você tira Cristo do seu coração, o altar de adoração, e coloca você, pronto, você já tem um altar de adoração, é o seu ego, é você adorando a você mesmo. A serpente enganou Eva desse jeito, né, Hilber? Ela falou assim, não falou, se prostrado me adorar, você pode comer essa fruta. Ele não falou, se você comer essa fruta, você vai ser como Deus. Se você fizer isso, seus olhos vão se abrir, você vai entender tudo que ele entende e tal. Ele seduziu ela ao que? Adorar o seu próprio ventre. E na última hora, o espírito do anticristo vai fazer o homem adorar o seu próprio ventre. Ó. Aquela estátua de Daniel somos nós, ok? Quando você vê o 8º reino, é exatamente o homem adorando sua própria imagem. Não espere a construção do 3º templo para as profecias bíblicas se cumprirem. O templo somos nós. A profanação do templo de Mateus 24, sermão escatológico que Jesus fala, quando vier a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele aponta exatamente para isso, profanação do templo. O templo somos nós. Quando esse templo for profanado, aí então se cumpre a 2 Tessalonicenses 2:4, que Paulo fala, grande apostasia tomou o seu rumo. Apostasia é divorciar-se de Jesus e casar com você mesmo, tá? Você vai estar casando com o seu próprio ego, suas vontades. Então, de novo, os profetas exortaram para o pecado, idolatria e tudo isso. Nós só substituímos de nome. As 27 cartas, 26 do Novo Testamento fala contra pecado, idolatria, concupiscências. Judas vai falar de uma graça libertina, temo que tenham transformado a graça de Cristo numa graça libertina. Tudo isso está acontecendo hoje, tá? Eu e o Uber falamos isso aqui, ó. Quando falarem para vocês a paz e segurança, ali sobrevirá tremenda destruição. E tá chegando esse tempo. Eu não sei se nós já estamos dentro da grande apostasia, a última igreja da 7 igrejas da Ásia, aquela igreja que se acha forte, mas está fraca, que está bem vestida, mas está nu. Ó, nu símbolo. De nudez é pecado. Acha que está bem vestida, mas está nu. Acha que enxerga além do alcance, mas precisa de colírio de Jesus. Todas as suas obras têm que ser provadas no fogo e provavelmente nenhuma delas vai passar. A igreja sobre a face da terra está mais fraca do que nunca. E nós estamos aqui para ser o baluarte da verdade do evangelho, como um farol brilhando na escuridão, para trazer você para as escrituras da Bíblia e dizer o seguinte: precisamos separar a nossa vida ao Senhor, precisamos ter uma vida de vestes limpas na presença de Deus. Precisamos voltar ao evangelho de Cristo, aquele evangelho que Deus lança a fundação lá no Gênesis e para ele poder colher o seu fruto lá no Apocalipse. Então, nós estamos aqui para mostrar esse caminho e queremos que você também faça esse tipo de trabalho, por isso estamos formando mais de 400 grupos de estudo em todo o Brasil. Considere que são 400 igrejas se reunindo semanalmente para estudar a Bíblia através das revistas do Papo com Deus. Seja você também um colaborador, nos ajude nessa empreitada. Isso não é invenção da minha cabeça, isso saiu direto do trono de Deus para as nossas vidas. E nós vamos honrar, com ou sem recurso, nós vamos fazer, porque o Senhor está nesse projeto. E Deus tem me surpreendido a cada dia que a gente luta por esse projeto. Amém? Não tem sido fácil, nós fizemos um vídeo aqui falando das nossas dificuldades. Nesses últimos 30 dias, nós passamos mais dentro de hospital do que fora. O inimigo tem lutado contra a nossa carne, com tudo aquilo que ele pode. Nós estamos aqui de pé para dizer que o Evangelho de Cristo é esse, é referente à redenção. O Evangelho de Cristo é isso. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo e não nos imputando as nossas transgressões. A despeito de que Deus possa abençoar a sua vida, não é para isso que Deus moeu seu filho na cruz do Calvário, é para salvar a sua alma da condenação eterna. Amém? O dia do juízo vem, é um dia de escuridade, de densas trevas, e o Senhor há de julgar todos os homens. Amém? Guarde-se e esteja abrigado debaixo das asas do Senhor, dessa grande graça que Ele já nos deu, mas não esqueça de frutificar para Ele, porque se nós estivermos nele e não dermos fruto, Ele vai cortar e lançar no fogo. Ele fala que ele é essa videira verdadeira. Então, fique esperto com isso. Amém? É isso, né, Uber? Fechamos? Sim, fechamos. Esgotamos o mapa mental que vai estar para download, né, na descrição do vídeo.
Amém. Deus abençoe você que tem paciência, que fez esse estudo de 40 e tantos minutos, que aguenta nos ouvir ainda. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua perseverança. Lá em Atos dos Apóstolos fala, e eles, né, viviam na perseverança e no partir do pão. Muito obrigado pela sua perseverança. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.